Olá, se você ainda não me conhece, me chamo André Lima e essa aula é a continuação da aula anterior, falando sobre a física da sísmica. Não te esquece de curtir esse vídeo já e curtir o vídeo anterior quando você assistir. Compartilha esse vídeo, te inscreve no canal e vamos falar um pouco sobre os princípios básicos da física da sísmica. Então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns dos principais conceitos que você vai ver durante a sua graduação ou pós-graduação, que para mim explicam quase toda a sísmica. O principal deles é a frente de onda. O que você precisa entender é o seguinte: quando a gente explode ou gera uma fonte, quando a gente gera energia a partir da fonte sísmica, existe uma perturbação que se propaga, que é a onda, né? E para representar essa onda, a gente cria uma entidade chamada frente de onda. Essa frente de onda ela não existe. Ela é uma entidade que a gente usa para aproximar essa perturbação, né? Para representar essa perturbação propagante, que é a onda. E aí essa frente de onda pode ser explicada de várias maneiras. Existe o principal princípio da sísmica, que é o princípio de Huygens ou Huygens, não sei como é que fala em holandês, mas esse holandês ele diz no princípio dele que a frente de onda pode ser vista como uma região de fontes secundárias que geram a próxima frente de onda. Então é basicamente assim: cada ponto da frente de onda pode ser pensada como uma fonte secundária que vai gerar que gera a próxima frente de onda. Então, você pega os pontos na frente de onda, diz que são fontes secundárias, explode, pega o envelope dessas outras pequenas fontes e você vai ver que a onda vai se propagar. E esse princípio é muito interessante porque ele te faz ver a sísmica usando difração. Então, basicamente é assim. Se você fizer esse experimento aqui, você já deve ter visto esse experimento em algum lugar, onde você tem uma onda plana aqui, uma frente de onda plana. E aí quando ele passa por um orifício pequeno, né, da ordem desse comprimento de onda aqui, a gente vai ter o que a gente chama da difração, né? A gente vai ter isso daqui. Uma coisa interessante do princípio de Huygens é que quando ele é aplicado a reflexão de ondas em uma superfície plana, ele vai gerar uma lei da reflexão que a gente descobre que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né, para a reflexão especular. Então, o princípio de Huygens aplicado a reflexões geram essa lei, diz que o θ de incidência é igual ao θ de reflexão, e o princípio de Huygens aplicado a refrações na superfície gera o que a gente chama a lei de Snell, né? Gera a lei de Snell, que é uma lei da refração. Então, esse princípio é muito importante. Tem gente que estuda isso no TCC, consegue fazer modelagem numérica disso. E é bem legal se você consegue fazer. E é muito interessante quando você entende o princípio, consegue entender. Eu trouxe aqui um desenho, uma animação que você pode encontrar no site do professor Paul Sava, do Colorado. E aí ele mostra, usando essa simulação, como é importante saber esse princípio, porque às vezes você tem alguns corpos pequenos que vão gerar eventos de difração, vão gerar difrações, e você consegue entender como que uma região fraturada, uma região com anomalias bem pequenas, geram as difrações. Então o princípio de Huygens ele consegue tem esse poder de fazer você ver a sísmica através de difrações ao invés de reflexões somente. Então é interessante porque é o seguinte: quando você tem a reflexão aqui, a gente vai ver ali em resolução, mas quando a gente tem a reflexão, a gente assume que o refletor são infinitos difratores aqui, que eles se somam para gerar esse refletor. Aí o que acontece, por exemplo, com essas que a gente chama
essas tails, né, que são os lados das difrações, elas já acabam se anulando e você só tem o efeito do refletor, que é esse refletor aqui. Mas o que acontece, por exemplo, se você tem uma falha aqui, por exemplo, tem uma falha aqui. Acontece que você vai ter difrações aqui, e aqui elas vão se cancelar, esses lados, essas orelhas das difrações vão se cancelar, você não vai ver elas, mas nesse lado aqui, como elas vão estar assim, ó, elas não vão se anular completamente. Então você vai ver que as difrações conseguem te falar informações sobre falhas, por exemplo. Então é importante entender isso, né? É importante entender o princípio de Huygens. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu só quero que você procure um pouco mais sobre esse princípio. Tudo bem? Existe o raio, que é uma entidade matemática, não existe, a gente usa ele para aproximar a frente de onda, a gente diz que ele é perpendicular à frente de onda. Então, é uma entidade matemática que a gente usa para desenhar melhores ondas, para estudar melhores ondas. O que acontece é que se eu fosse desenhar como as reflexões deveriam ser mesmo desenhadas, ao invés disso aqui, de raios, eu deveria usar a onda, né? A onda, e como a onda é 3D, eu deveria desenhar uma bola aqui, uma esfera, se o meio for isotrópico. E aí desenhar isso, representar isso não é fácil, então por isso que a gente escolhe, às vezes, desenhar o raio, que é mais fácil de estudar a subsuperfície. E existem aproximações. O que acontece é o seguinte, acontece que quando eu explodo uma fonte, essa fonte gera uma onda que próxima dela tem uma esfericidade bem grande, mas longe dela ela pode ser vista como ondas planas, né? E aí, se você usar ondas planas, você pode fazer essa aproximação do raio. Você pode estudar ela usando o raio. E aí existe um livro só para isso, que é muito conhecido, que é do Cherveny, que fala sobre essa teoria e como aproximar isso, não só em meios isotrópicos, meios heterogêneos, meios anisotrópicos, meios viscoelásticos. Então, tem várias aproximações que a gente pode fazer usando a equação da onda, a partir desse pressuposto, né? E outros também, mas esse é o principal. Existe também o princípio de Fermat, que para tu entender, eu vou tentar fazer um desenho aqui, bora ver se tu entende. Basicamente ele diz que a onda percorre o menor tempo e não o caminho mais curto, né? E aí, para tu entender melhor isso, mas imagina que tem um cara aqui, tá no mar. Esse aqui é o mar. Esse aqui é a areia. E aí tem um salva-vida aqui. Imagina que para chegar no cara, ele pode usar esse caminho A. Pode usar esse caminho aqui B. Ou esse caminho aqui C. E um salva-vida vê uma pessoa se afogando na água e decide salvar ele. Qual é o caminho que ele deve percorrer para salvar esse cara o mais rápido possível? Aí você deve olhar assim, usando matemática, deveria ser o caminho A, né? Menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Mas você sabe que para ele nadar na água, a velocidade com que ele vai nadar na água vai ser bem mais lenta do que a velocidade com que ele correria na areia. Então, provavelmente correr na areia é mais rápido do que nadar na água. Então, ele não ia usar esse caminho porque ele ia ter que nadar uma distância maior na água. Então, ele não ia percorrer esse caminho. Ele também não ia percorrer o C porque, apesar de ser rápido, ele se desviou muito da rota, ia demorar muito para chegar. Provavelmente ia escolher B, porque é o caminho de menor tempo. Então, por exemplo, quando tem uma onda aqui, gerada por essa fonte, e tem um receptor aqui, muita gente acha que a onda vai percorrer esse caminho aqui, né? A primeira onda, a onda mais rápida. Mas, na verdade, a onda ela não vai procurar esse caminho, né? Imagina que eu tenho essa camada, tenho 2 camadas, uma velocidade 1 e 2 aqui, a velocidade 2 é maior, sei lá, que é 1000 metros por segundo, aqui é 2000 metros por segundo. A onda ela não vai
sair daqui e ir direto aqui, porque esse não é o caminho mais rápido. O caminho mais rápido é você ir aqui, refratar e viajar aqui nessa camada, se propagar nessa camada e ir para o receptor. Então a onda ia procurar o percurso de menor tempo, né? A mesma coisa aqui, ó. Imagina que V2 é maior que V1. Eu tenho uma onda gerada aqui por essa fonte e tem um receptor aqui. Muita gente acha que o caminho que a onda vai percorrer é esse aqui, na linha reta, mas pode ser que na verdade o caminho mais curto seja por aqui, ó. Ou o caminho mais curto seja ir por aqui e depois vir aqui. Então, para tu entender isso, imagina que tá no Sírio, para quem é de Belém vai entender isso, ou tá, sei lá, para quem é da Bahia, tá lá no bloco, né? E você tá num ponto, tá todo mundo aqui no bloco, tá todo mundo aqui no Sírio, e você quer ir falar com alguém que você viu lá na frente, né? Principalmente no Sírio, você não vai procurar o caminho de menor distância, porque geralmente é onde está a corda e é onde a maioria das pessoas está. Então, melhor você dar uma volta, às vezes, e pela calçada, você vai chegar mais rápido lá do que tentar ir pelo meio da galera. Então, você vai, apesar desse caminho ser o mais longo, ele vai ser o mais rápido para você. Então, o princípio de Fermat diz isso, que a onda se propaga no menor tempo. E uma coisa interessante, que se você aplicar o teorema de o princípio de Fermat na reflexão sísmica para um ponto acima da superfície e uma região e captar numa região acima dessa superfície aqui, você pode chegar no que a gente chama de lei de Snell, que é você pode, a partir desse princípio aqui, você pode gerar, encontrar uma continha bem legal. Acho que eu vou colocar aqui para você, tá aqui ela. Você pode encontrar nesse site aqui, pode encontrar no vídeo desse rapaz. E o interessante é a relação entre esses princípios aqui, eles estão bem relacionados. Então, vale a pena você estudar a lei de Snell, vale a pena você entender esses princípios, porque ele vai te ajudar mais lá na frente com os conceitos mais pesados que estão relacionados com eles. Tudo bem? Eu trouxe aqui um outro conceito que não é tão básico assim, mas te ajuda a estudar a anisotropia, que é a superfície de vagarosidade. Basicamente, a superfície de vagarosidade é a recíproco da velocidade de fase. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando eu estou no meio isotrópico, a frente de onda, o raio é perpendicular à frente de onda, mas quando a gente está estudando meios VTI, por exemplo, meios anisotrópicos, a gente vai ver que o raio não é perpendicular à frente de onda, e aí a teoria de raio ela te dá outras aproximações, né, quando você for estudar ela. Então, o que eu quero que você leve daqui? Quando você resolve a equação da onda, você vai encontrar o que a gente chama de relação de dispersão, que simplesmente é uma relação entre o número de onda, é uma função que relaciona o número de onda e frequência angular, ou você vai estudar a superfície de vagarosidade, que simplesmente é você pegar essa relação aqui, a mesma relação que você pega da relação de dispersão e trocar K por ômega SJ, né? Esses caras aqui são iguais. Você pega isso, K, substitui por ômega SJ, passa dividindo aqui, iguala isso a 1. Isso aqui vai te dar a superfície de vagarosidade. E é interessante estudar a superfície de vagarosidade porque em meios anisotrópicos a frente de onda ocorre o que a gente chama de triplicação. Então às vezes é complexa e é melhor você estudar a superfície de vagarosidade do que estudar a frente de onda em si, né? E você vai ver que a velocidade de fase ela é perpendicular a esse caso aqui, a essa função. Essa função aqui é perpendicular, ela é normal à superfície de a velocidade nesse domínio, enquanto que essa função aqui, que é a superfície de vagarosidade, é perpendicular à velocidade, né? Velocidade de fase. Então é um conceito assim que não é tão trivial, mas o que eu quero que tu leve daqui é que às vezes é melhor estudar a superfície de vagarosidade do que estudar a própria frente de onda em meios anisotrópicos por causa de problemas como triplicação. Você vai entender um pouquinho mais lá na frente o que é.
Se você não sabe, pesquisa um pouco, você vai ver que meios anisotrópicos a frente de onda é bem mais complexa do que meios isotrópicos, tudo bem? Até agora eu falei várias vezes sobre anisotropia e até agora eu não defini o que é anisotropia. Basicamente é a diferença de propriedade física da medição de velocidade sísmica ou da propriedade física com a direção. Muita gente confunde anisotropia com o conceito de heterogeneidade, né? Que é a variação da propriedade física com a posição. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a mesma propriedade física, nesse caso, na região aqui, mas dependendo do alinhamento, às vezes, dos sedimentos, dos cristais, pode ser que nessa direção, na direção horizontal, a velocidade da onda seja mais rápida do que na vertical. Mas, se eu medir na mesma posição, posições iguais, pode ser que ela seja homogênea. Então, o conceito de heterogeneidade e anisotropia não são iguais, né? Então, a variação da velocidade com a direção e a variação da velocidade com a posição. Então, por exemplo, existem vários meios anisotrópicos, né? Existem meio isotrópico, existe o meio VTI, HTI, TTI, ortorrômbico, monoclínico, triclínico, existem vários. A maioria do que a gente usa para imageamento é até TTI ou ortorrômbico, que existem pessoas que já conseguem fazer o imageamento ortorrômbico. Eu trouxe aqui uma imagem do Ruben, para quem assistiu a palestra dele deve ter visto essa imagem. É uma imagem muito legal onde mostra os principais parâmetros e como que a gente vê a Terra para cada tipo de anisotropia. Você vai ver, para quem estuda isso, imageamento em meios anisotrópicos, vai ter que estudar esses parâmetros, né? Como estimar esses parâmetros. É um desafio que na vida real é bem difícil de conseguir. Você precisa de informação de poço, informação de azimuths, que a gente viu na aula anterior. Então você tem que iluminar a Terra em diferentes direções para conseguir estimar esses parâmetros. Então é algo muito interessante de estudar. Espero que você tenha entendido a diferença entre os dois. Tudo bem? Aqui eu trouxe um outro conceito que muita gente às vezes não entende a essência dele, o quanto ele é importante para entender a imagem sísmica, por exemplo. Muita gente passa por isso aqui e não percebe a importância. Quando a fonte gera a onda, ela se propaga, e como ela é uma esfera, essa energia que está na esfera, ela decai com o quadrado da distância. A amplitude cai com a distância, mas a energia da onda cai com o quadrado da distância. Então isso é natural. Isso é natural. Você tem uma energia concentrada aqui e a partir do momento X você tem energia aqui, depois você tem energia numa área um pouco maior. Então, naturalmente, a gente tem o que a gente chama de divergência esférica, que simplesmente é o espalhamento da onda. O espalhamento da onda, da energia da onda numa área um pouco maior. E acreditem se quiser, essa é a principal causa de perdas de amplitude. Muita gente acha que é pela absorção, mas não é absorção, é simplesmente o fato da energia se espalhar numa esfera de área maior. Então, como a gente faz para corrigir isso? Às vezes a gente só aplica, multiplica no traço sísmico por t ao quadrado. Aí muita gente não entende por quê. Basicamente é para corrigir esse efeito conforme o tempo vai passando, a frente de onda, a energia que estava concentrada antes numa área menor se propaga para uma área maior, então você perde simplesmente a energia. Um outro tópico interessante que eu trouxe aqui foi o conceito de resolução sísmica, que resolução é basicamente você distinguir dois corpos, a distância entre dois corpos. Às vezes você consegue detectar, existe o limite da detecção, existe o limite da resolução. Você perceber que dois corpos não são o mesmo ponto. Um exemplo para você entender, imagina que você está na estrada, você está lá no seu carro, dirigindo seu carro, e você vê uma luz
numa distância, não sei, bem grande, que você não consegue entender se aquela luz é um carro ou se é uma moto, por exemplo. Por que um carro? É porque as duas luzes da frente do carro você pode estar vendo só com um ponto de luz. Está tão longe, você não consegue distinguir. Então, você não consegue resolver, não consegue ter a resolução para conseguir distinguir dois pontos em subsuperfície. Então, existe o que a gente chama de resolução vertical, você conseguir distinguir dois pontos nessa direção, e existe a resolução lateral. E aqui eu vou deixar uma outra pergunta, se você puder responder no comentário aqui, a seguinte pergunta: o que você acha que tem maior resolução? A resolução na vertical ou a resolução horizontal na sísmica? Me diz aí o que você acha, coloca aqui nos comentários, beleza? Aqui eu deixei as continhas, você pode bater um print, pode dar um zoom aí para tentar entender, mas basicamente você consegue distinguir dois corpos na vertical se o período da onda for até a metade do período da onda, né? E aí, se você fizer as continhas, você vai ver que isso se traduz num comprimento de onda lambda sobre 4. Esse que é o limite da distinção, da resolução da sísmica, né? Não é nem o limite da detecção, é o limite da resolução. Então você consegue distinguir dois corpos em subsuperfície se o tamanho se a distância entre eles for lambda sobre 4 da onda. Para você entender isso, basicamente é assim. Imagina que você tem uma frente de onda aqui, onde ela tem um comprimento de onda aqui de 100 metros. E aí você tem aqui umas camadas na Terra, onde a distância entre essa primeira camada e essa segunda camada é, sei lá, 30 metros. E a distância entre a segunda e a terceira é 10 metros. Como a resolução da sísmica é lambda sobre 4, então, se o comprimento de onda desse cara aqui é 100, eu vou conseguir distinguir o primeiro refletor do segundo, porque essa distância é maior do que lambda sobre 4. Lambda sobre 4 nesse caso seria 25 metros. Então, horizontes, superfícies com uma distância maior que 25 metros um do outro, eu vou conseguir distinguir um do outro. Uma distância, se eles estiverem com uma distância um pouco menor do que 25 metros, eu não vou conseguir distinguir. Então, quer dizer que esse segundo refletor e o terceiro vão aparecer como um refletor na sísmica. E como a resolução da sísmica não é tão alta, a gente acaba acontecendo esse problema de você não conseguir distinguir, às vezes, dois refletores. Não só na vertical, como também na horizontal. Bom, agora falando de resolução lateral, eu decidi colocar um zoom aí para vocês, né? Porque no vertical talvez não deu para ver direito, mas no lateral eu vou precisar que vocês olhem esse desenho. Esse desenho esquemático é para explicar uma coisa chamada zona de Fresnel, ou zona de Fresnel, sei lá como tu quer que chame. Basicamente é uma calota de uma esfera que determina a resolução do dado sísmico, por exemplo. Imagina que daqui para cá eu tenho uma esfera e, de acordo com essa continha que a gente descobriu que o limite da resolução sísmica é lambda sobre 4. Então, o que acontece quando a onda percorre um percurso um pouquinho maior do tamanho de lambda sobre 4? O que acontece? Aí a gente vai ver aqui, a gente sabe que a velocidade é igual a lambda sobre E, lambda vezes F, isso que a gente já sabe. Ou uma outra coisa que a gente já sabe, dado uma fonte aqui, um receptor aqui, a profundidade Z, eu posso encontrar a velocidade é 2 vezes essa profundidade dividido pelo tempo de trânsito duplo, né? E essa distância aqui é Z mais lambda sobre 4. Então a gente fica um triângulo com Z mais lambda sobre 4, e esse x aqui que é o que eu quero encontrar, que seria o raio da zona de Fresnel, seria esse raio aqui. Então, se a gente fizer usando o teorema de Pitágoras, a gente vai ver que a hipotenusa ao quadrado é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado. Se a gente abrir isso aqui, vai ficar assim.
E aí, como o lambda geralmente é pequeno, e lambda ao quadrado dividido por 16, a gente pode cortar. A gente pode considerar que isso aqui seja zero. E aí a gente vai ficar só com essa expressão aqui, z ao quadrado mais 2z lambda dividido para 4 é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado. A gente pode cortar z ao quadrado. E aí a gente vai ficar só com essa expressão para x. A gente pode passar dividindo aqui. Vai ficar 1 dividido para 2. Passar a raiz quadrada. E aí a gente sabe que z, usando essa expressão aqui, é vt dividido para 2. E a gente sabe que lambda é v dividido para f. E aí, se a gente colocar as duas expressões, a gente vai ter que o raio da zona de Fresnel é dado por velocidade dividido para 2, raiz quadrada do tempo de trânsito até daquela reflexão dividido pela frequência. E aí, se a gente fizer um exemplo aqui, a gente pode dizer assim, por exemplo, para um tempo t de 2 segundos, para uma frequência de 30 Hz e uma velocidade de 2.000 metros por segundo. Esse raio, se você colocar nessa equação aqui, você vai ver que esse raio vai dar 258 metros aproximadamente. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que para esse tempo de 2 segundos eu só consigo distinguir dois corpos que estejam afastados mais de 258 metros um do outro. Se eles tiverem uma distância menor que essa, eu não vou conseguir distinguir os dois. E o que acontece, quanto maior for esse tempo de trânsito, maior vai ser esse valor, ou seja, pior vai ser a resolução. Então esse número aqui vai ficar cada vez maior e vai diminuir a resolução. E aí eu trouxe aqui do lado uma figurinha com o que a gente chama de kernel, com a resolução, com o kernel de alguns dos eventos presentes no dado sísmico. E aí eu vou te deixar mais uma pergunta aqui para tu pensar. Lembra que eu falei que a difração ela tem uma melhor resolução do que a reflexão? Então olha para essa figura aqui e me diz, olhando para essa figura, qual é a diferença entre difração e reflexão? Tudo bem? Um outro tópico muito importante são as perdas de amplitude do sinal sísmico, que existem várias causas. As principais estão aqui, que é a divergência esférica, que é o que eu falei aqui. A onda perde amplitude com a distância, com o inverso da distância, e perde energia com o quadrado da distância. Então, é uma das principais causas de amplitude, perda de amplitude. Existe também a atenuação, que é causada pela dispersão e a absorção. Quando a onda se propaga, como ela é composta de várias frequências, e cada frequência se propaga com velocidades diferentes, o que acontece? As altas frequências são atenuadas primeiro do que as baixas frequências. E eu vou te deixar aqui como um desafio responder nos comentários o porquê que as altas frequências se atenuam mais rápido do que as baixas frequências. A gente também perde energia pela transmissão. Como a gente viu na lei de Snell ou em outras figuras, parte da energia que vem da superfície é refletida, mas parte é transmitida. A gente não registra nunca mais essa energia. A gente só consegue registrar o que voltou. Então, a gente perde dado por transmissão. A gente perde também dado quando a gente converte os modos e a gente não mede esses modos. Por exemplo, na figura da conversão de modos na aula anterior, a gente viu que uma onda P pode se transformar numa onda P ou numa onda SV. Mas se na aquisição a gente só está registrando onda P, a gente não vai registrar onda SV. E aí a gente vai perder esse modo, a gente não vai saber para onde foi que essa energia se converteu. Então existem essas perdas de amplitude por conversões de modo. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não te esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e te inscrever no canal. Eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau.